Olá, eu sou Miriam Bevilacqua, sou jornalista, professora de literatura e você está no Bíblio. Hoje nós vamos fazer mais uma breve biografia, na qual eu falo os principais fatos que marcaram a vida do escritor e também ressalto algumas marcas da sua narrativa, da sua escrita, as características que se sobressaem na obra de um autor. Essa sessão nossa chama-se Quem Foi? Então hoje é Quem Foi Graciliano Ramos de Oliveira. Normalmente você não vê esse de Oliveira, ele só assinava Graciliano Ramos, então o escritor Graciliano Ramos. O Graciliano, ele nasceu em uma cidade de um nome bem diferente, que a gente tem até uma certa dificuldade para memorizar. Eu sempre fico pensando onde foi mesmo que o Graciliano nasceu, que é na cidade de Quebrangulo, Muitas pessoas falam Quebrangulo, mas não, é Quebrangulo, que fica no interior do estado de Alagoas. E ele nasceu lá em 1892, finalzinho do século XIX. Devido à seca, a fazenda do seu pai entra em decadência, o que obriga ele e a sua família a irem se mudando para outras cidades de Alagoas, mas também para Pernambuco, em busca de melhores condições de vida. São aqueles famosos retirantes da seca que você, eu, todo mundo, nós estudamos na escola. A infância do escritor não foi nada fácil, porque além dessa vida de retirante, sempre fugindo da seca, ele ainda tinha uma doença nos olhos que o impedia de ficar com os olhos abertos quando eles inchavam. Era uma doença que os olhos inchavam e ele não conseguia abrir os olhos, como se fosse assim. Eu tive isso com sarampo, eu não conseguia de tanto que inchava meu olho quando eu tive sarampo. E aí o que ele fazia? Como ele não conseguia enxergar, ele ficava ali recluso no quarto, se tornando uma criança muito introspectiva. Os pais do Graciliano eram muito rigorosos e a sua mãe era mais dura, Ela chegou a apelidar, por causa da doença, o menino de cabra cega. O que vamos combinar é uma maldade, Uma mãe chamar a criança de cabra cega. Da sua mãe, o Aureliano chegou a dizer, o Graciliano chegou a dizer, abre aspas, uma senhora enfesada, agressiva, ranzinza. Então não era uma mulher muito fácil para se ter de mãe. Era uma família numerosa, Graciliano era o filho mais velho de 16 irmãos e não era uma época em que as crianças tinham voz, Quanto mais em uma situação econômica tão precária e com tantas bocas para alimentar. Então a criança era ali criada meio que sozinha, Para completar, o escritor ainda teve uma enorme dificuldade para aprender a ler e escrever, o que tornava a escola para ele um suplício. Ele mudava de escola e ele falava que o suplício não mudava, Porque como mudava de cidade, mudava de escola e ele achava que não tinha escola boa. Ele só vai aprender a ler depois que ele tem 9 anos de idade. Todas essas passagens da sua infância, elas ficaram tão marcadas que ele vai escrever um livro autobiográfico que ele vai chamar justamente de Infância. Então toda vez que o Graciliano era perguntado sobre algum fato da sua infância, dessa fase tão difícil da sua vida, ele costumava dizer que ele não ia responder, ele era muito sincero nas entrevistas, e que estava tudo lá, estava tudo escrito no seu livro Infância, e que ele não precisava dizer mais nada. Então é fundamental para você conhecer esse escritor, ler o seu livro Infância. Tem um vídeo aqui no canal que eu recomendo que você veja, vou deixar o link na descrição. Depois, quando jovem, ele vai tentar a sorte na imprensa no Rio de Janeiro,
mas ele volta para o Nordeste em 1915, quando 3 de seus irmãos e um sobrinho morreram de peste bubônica, né? E isso afetou muito a família. Ele vai morar em uma pequena cidade chamada Palmeira dos Índios, onde seu pai tem ali uma loja que ele vai ajudar a tomar conta, e onde ele se casa. Ele tem 4 filhos, o Graciliano, mas a sua esposa ela morre quando eles têm apenas 5 anos de casado. Então não é um escritor com sorte na vida, né? Já deu para perceber. Nesse período que ele está ali na cidade, desses anos, ele vai concorrer à prefeitura de Palmeira dos Índios e vai ganhar. Só que ele vai ficar 2 anos, né, como prefeito, e ele vai renunciar. Por quê? Porque ele escreveu 2 relatórios para o governo, contando da situação da cidade, e foram 2 relatórios muito polêmicos, porque ele ia mostrando os erros da administração pública estadual que impactava na sua cidade, e ele usava ali a sua linguagem muito sincera, que não é uma coisa muito comum, né, entre os políticos. Então isso o colocou em maus lençóis, né? Na política o povo não costuma ser muito sincero, pelo menos não na política do Brasil. A partir daí, ele se dedica então à literatura e ao trabalho na imprensa, principalmente como revisor. Ele vai morar em Maceió, onde publica seu primeiro livro chamado Caetés, em 1933. Depois um outro romance chamado São Bernardo. Entretanto, em 1936, esse escritor, ele é preso, acusado de comunista. Ele vai ser preso sem prova ou sem qualquer processo. Nós não podemos esquecer que de 30 a 45, o Brasil vivia a ditadura Vargas de extrema direita, e quando, como qualquer ditadura, né, a ignorância sempre prevalece. Então qualquer pessoa que pensa diferente, ela é presa, às vezes torturada e às vezes até morta. Quando o Graciliano foi preso, ele tinha acabado de escrever seu romance que eu mais gosto, que é o Angústia. E ele deu ali ele conseguiu fazer algum tipo de revisão, né? E mandar para o editor, mas ele não queria que fosse publicado enquanto ele estivesse na prisão. Mas o seu editor publicou assim mesmo. Eu gosto muito de Angústia porque eu considero um livro extremamente moderno para a época, né, em que ele trabalha o existencialismo, né? Então vai ser publicado com ele na prisão em 36. Angústia, nós também temos como infância, nós também temos um vídeo aqui no canal de Angústia, que é um vídeo mais longo, que é quase uma aula, porque cai Angústia em muitos vestibulares. O Graciliano, ele vai ficar 1 ano preso no Rio de Janeiro, e essa experiência na prisão ele vai retratar em um livro chamado Memórias do Cárcere, muitos anos depois, né? Ele vai escrever muitos anos depois esse livro, e ele não chega a terminar, ele morre antes de terminar, mas mesmo assim esse livro é publicado póstumamente, né? Então vale bastante a leitura. Quando ele é solto, ele já tinha sido preso ali no Rio mesmo, ele passa a morar no Rio de Janeiro e ele volta às suas atividades, publicando em 38 sua obra mais famosa, chamada Vidas Secas. Em 45, ele filia-se ao Partido Comunista, então ele vai viajar bastante, mas ele admite ser um revolucionário, nas suas próprias palavras, um revolucionário bem chinfrim, né? Pois só o que ele queria mesmo era acabar com a exploração dos mais pobres. Então ele não queria ali pegar em arma, não queria nada, ele só queria que os pobres não fossem tão explorados, né? E a gente vê que até hoje os pobres ainda continuam sendo explorados no nosso país. O escritor publicou muitos romances, crônicas, muitos contos, principalmente contos infanto-juvenis,
ganhou inúmeros prêmios, mas morreu cedo, aos 60 anos, vítima de um câncer de pulmão. Ele mesmo disse em seu autorretrato que ele fumava 3 maços de cigarro por dia, então não se estranhe ele ter tido câncer de pulmão. Esse autorretrato é muito interessante e nesse mesmo autorretrato ele ainda disse com a sua franqueza tão conhecida, né, que até em algumas entrevistas intimidava os jornalistas, né? O que ele dizia? Ele dizia nesse autorretrato não gostar dos vizinhos, detestar rádio, telefone, campainha, ter horror às pessoas que falam alto, mas que gostava muito de palavrões, tanto escritos como falados, né? Se você achar na internet o autorretrato, vale a pena você ler para conhecer um pouco mais sobre Graciliano. A característica mais marcante de sua obra, na minha opinião, é a tristeza que ele leva da vida pessoal, tão marcada por tragédias, para os seus livros. Ele é um escritor que está o tempo todo misturando suas memórias à ficção. Então, ele é muitas vezes, os seus personagens, né, parecem muito consigo próprio, tá? Eles aparecem muito, ele aparece muito em seus próprios livros. Sua narrativa, então, ela é introspectiva, voltada para dentro, pessimista, mas também é muito precisa. Fruto de um hábito que ele tinha, ele gostava muito de ler dicionários. E isso lhe deu um amplo vocabulário. E claro, de ter trabalhado como revisor, né? Então ele tinha todo esse cuidado com a língua. Ele não admitia que a língua saísse ali com erros, né, nos seus textos. Gosto de muitas citações do escritor, mas a minha preferida é essa, abre aspas. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Mais ou menos como se você não tiver nada importante para dizer, é preferível não falar nada. Gosto bastante mesmo dessa frase. Se você puder, deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal e confira lá nas nossas playlists outras biografias como essa de Graciliano Ramos. Até o próximo post.